Oi gente, tudo bem? Conforme eu prometido, videozinho aqui sobre as oportunidades que existem nos fracassos. E eu falei que ia compartilhar um pouco das minhas histórias de fracasso, mas também de uma maneira geral, para que você também possa aí contextualizar com a tua história, com a tua realidade, em que momento que você pode aprender com situações de insucesso ou que a gente fala falhas, perdas e fracassos. Primeiro, é importante a gente entender que a gente vive em uma sociedade que cultua o sucesso. E claro que muitas vezes em uma definição de sucesso dentro de uma caixinha criada, está muito ligada a poder, dinheiro e reconhecimento social. Então a primeira coisa que eu acho importante é a gente ter essa definição pessoal do que é sucesso e do que é fracasso. E só iniciando a construção dessas definições, a gente já começa a entender que muitas definições alheias não nos representam. E falando um pouco das minhas experiências de fracasso, e para mim, que tem um perfil competitivo, principalmente no início da minha carreira, foi muito difícil eu entender os nãos, os feedbacks críticos, negativos, mas hoje quando eu olho eu consigo entender que eles foram necessários e me construíram hoje com a carreira que eu tenho, com a solidez dos meus conhecimentos. E eu vou contar para vocês uma história que eu conto para os meus alunos da graduação, quando eu era professora de graduação de psicologia, hoje eu leciono em pós, que eu conto a história dos tomates. Bem, a história dos tomates remete a, imagina um artista que vai fazer um show e leva uma tomatada, né? Ou seja, o pessoal não gostou. Foi isso que aconteceu comigo em um treinamento de uma indústria, assim que eu comecei com a consultoria aqui na região. Eu fui fazer um treinamento e na época eu tinha uma sócia, eram 3 encontros e no meu encontro, fracasso total. Eu não estava me sentindo bem lá na frente enquanto facilitadora e a gente sente isso, né, que não tinha uma reciprocidade com o público, não tinha vínculo e claro, né, que meu feedback foi extremamente negativo. Como que eu me senti? Péssima, primeiramente, porque imaginem uma pessoa que queria muito construir essa carreira na consultoria, queria dar treinamentos e que teve aí quase que uma das primeiras experiências negativas. O que eu fiz com isso? Eu tinha 2 opções. Acreditar que eu não tinha nascido para o negócio, que eu não tinha talento, que não era uma verdade, ou entender o que aconteceu. E foi a primeira coisa que eu fiz. E quando eu olho para a situação hoje, e a época também fazendo essa avaliação, eu entendo que eu não estava preparado o suficiente para atender aquele público de pessoas que eu não me aventurei, mas que tinha a impressão, lembra que eu falei do efeito Dunning-Kruger? Tinha a impressão de que tinha total consciência e conhecimento para lidar, né, com aquela facilitação. Então a primeira coisa que eu fiz se eu quero continuar, e essa não foi uma experiência positiva, eu preciso me preparar mais. E aí, essa preparação envolve autoconhecimento e também disposição em colocar, né, eu brinco, bumbum na cadeira e sentar e aprender o que precisa ser aprendido. E, óbvio, colocar esse conhecimento em prática. Então, a primeira coisa é entender de uma maneira madura e honesta consigo o que provocou o fracasso. E eu percebi também que essa mesma situação aconteceram com pessoas que trabalharam, por exemplo, comigo. Existe sim uma grande tendência na área de consultoria, principalmente quando outras pessoas trabalham em consultorias, de querer desenvolver seus caminhos, seus projetos. Isso é muito natural, precisa acontecer, mas às vezes a gente tem a impressão que está preparado, mas exatamente o que nos dava sustentação era o quanto de know-how que tinha por trás quando a gente fazia parte de um grupo onde existe um membro que tem uma senioridade. Então, a gente não precisa se arriscar a querer atender tudo que é público quando a gente não está preparado. Isso serve para um consultor, mas também serve para você que está dentro de uma organização e que às vezes quer conduzir um projeto, né? O que já conduziu foi fracasso. A pergunta é, você estava preparado? E eu estou citando aqui um exemplo de um aprendizado meu, mas que eu acredito que caiba aí na sua vida quando você olha para aquilo que você chama de insucesso, de perda ou de fracasso. Um outro aprendizado que eu tenho é que nem sempre nós vamos dar resultado. Eu já tive alguns clientes, e embora as pessoas confiram a minha carreira, credibilidade, resultados positivos, é claro, gente, que nem todos os clientes que eu atendi, que nem todas as empresas que eu fiz trabalho, tive retornos positivos, resultados.
Porque ninguém dá resultado 100% o tempo todo. Porque nós somos pessoas e pessoas precisam também estarem dispostas ao descanso, terem uma vida equilibrada. E durante muito tempo eu acelerei muito a minha máquina. Eu sempre corri demais, até eu me questionar o porquê que eu corria tanto. E aí a gente começa a entender por que em alguns momentos você não fez a entrega adequada, porque você não estava 100% ou presente ou com nível de energia, de vigor. Então, às vezes a gente precisa parar e se perguntar, por que eu tô correndo tanto? Eu tô competindo com alguém? É comigo mesmo? Que negócio é esse? Por isso que eu falo que o fracasso está muito vinculado à questão de autoconhecimento. Mas eu separei aqui algumas coisas também, eu só compartilhei essas experiências minhas com vocês, que são experiências reais, e até para desmistificar, principalmente se tem alguém de consultoria que está começando, que você precisa aprender a lidar com isso, ou que você está começando uma carreira, ou que você já é um diretor, um senhor, que nós vamos errar, isso faz parte. As empresas mais inovadoras, disruptivas falam sempre, né? Errar rápido para aprender também o quanto antes. Então, quando a gente fala de fracasso, a lição é: tenha certeza que no fracasso você vai ter clareza do seu propósito. Porque quando a gente fracassa, há uma tendência da gente querer se enganar e pensar, bem, esse negócio não era para mim mesmo. Ou de você aprender a dizer, não, é para mim sim, só que eu preciso ter noção do quanto eu preciso estar preparado para esses momentos e o quanto eu preciso me preparar tecnicamente, comportamentalmente. Resiliência, inteligência emocional. E aí, naturalmente, você começa com o fracasso a desenvolver novas habilidades. Pegar os seus pontos fortes, que são talentos que com esforço viram pontos fortes, né? E evidenciar isso através de experiências práticas que permitam que você promova e descubra novas habilidades, que talvez nem estejam conscientes, mas que o fracasso vai te convidar para que elas se tornem conscientes. Pessoas com quem você vai contar. Ter pessoas ao seu lado quando você é uma figura reconhecida de sucesso ou que tá tudo dando certo, sabe a história do barco que tá super bem navegando, mas que de repente tem um furinho ali no seu barco e você começa a afundar? Nesses momentos de fracasso, dificuldades, você vai saber exatamente também quem são as pessoas que estão com você quando você está na guerra, né? Tem um ditado que fala, não importa quem venceu a guerra com você, mas quem estava ao seu lado durante a trincheira, né? Na trincheira. Então, isso é importante. Você vai ter clareza de quem são as pessoas leais a você e ao seu negócio, ao seu propósito. E por último, e para mim mais importante, a questão do ego. O fracasso faz com que a gente entenda que nós somos sim seres vulneráveis e que a gente precisa ter humildade o suficiente para contar com uma rede de apoio, para pedir ajuda para as pessoas que naquele momento sabem ou já descobriram caminhos ainda desconhecidos por nós. Então, o fracasso, ele é na verdade um grande mestre de ensinamentos, que a gente trata como vilão, mas como eu falo, tudo depende da forma de como a gente conduz e olha as coisas, ele é na verdade um grande professor para diminuir os nossos egos. E eu vou deixar para finalizar uma sugestão de leitura que se chama As Virtudes do Fracasso, do filósofo Charles Pepin, que é uma leitura provocante e interessante, que traz figuras conhecidas como Steve Jobs, Thomas Edison e vários outros nomes que aprenderam, né, a serem resilientes e encontrar uma virtude para o fracasso. Eu espero que esse vídeo faça você refletir sobre isso e que você coloque o foco naquilo que é farto em você, não aquilo que te falta. E foi isso que eu olhei quando eu contei a minha história. Eu tinha muito mais fartura em histórias positivas, em experiências bacanas, do que em histórias de tomates, né? Então, a gente precisa olhar para aquilo que é farto na gente, não para aquilo que nos falta. Esse é o meu convite para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.